E Jesus fala nessa parábola dessa imprevisibilidade, imprevisto, né? Em relação à sua volta. Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver com o quê? Com a maior intensidade nas trevas, envolvida em seus pecados. Meia-noite. Hora de trevas total. Hora inesperada, imprevisível. Demorou e veio na hora de escuridão. A terra imersa nas trevas, pelas trevas. Foi assim no tempo de Noé. As pessoas foram avisadas. E a gente leu até o texto, né? Mas continuava nos seus esquemas, continuava nos suas paixões, continuava nas suas práticas que não agradavam a Deus, nos seus pecados, envolvidos na sua iniquidade. E vai acontecer isso. Então, o noivo virá certamente e de maneira imprevisivelmente. Certo? Esse é um ponto. Outro ponto são as virgens, que representa aqui a igreja visível, né? Igreja que a gente está vendo, os salvos e os não salvos. A parábola, ela começa e termina com 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias, loucas. Tem algum texto que diz que são loucas, né? Sem compromisso, as quais não têm juízo, né? Leva a vida de maneira assim, deixa a vida me levar, depois eu dou um jeitinho, né? Assim eram 5 dessas virgens. E as outras demonstravam compromisso com o noivo. Eram pessoas que realmente tinham compromisso e vivia ali. Não era só religiosidade, tinha uma vida com Cristo, uma vida que Ele, Senhor, espera de cada um de nós, né? E, deixa eu ver, tá. Depois a gente vê que essas virgens, elas não tinham azeite, então não adianta ser virgem, né? Precisa ter, não adianta ser igreja de Cristo, precisa ter azeite, precisa ter realmente a unção, poder que vem de quem? Do Santo Espírito de Deus, né? Talvez nesse momento que aconteceu isso, todas as virgens ali com as lamparinas acesas, fosse impossível identificar quais seriam as loucas e quais seriam as prudentes, né? E é muito difícil para nós também julgar ou ver, né, conseguir separar alguns crentes da nossa época, né? Crentes nominais de crentes que realmente são verdadeiros, né? Eles frequentemente usam as mesmas igrejas, cantam os mesmos louvores, né? Oram fervorosamente. O que mais? São eloquentes. A Bíblia diz que alguns expulsaram até demônios, né? E fizeram milagres. Então, para nós, é difícil, né? E aqui o texto também, se você for pensar, as 10 tinham luz, tinha ainda fogo ali nas lamparinas. E neste momento, então, praticamente é impossível identificar, né? E separá-las aqui é uma tarefa, nesse momento, que não tem como a gente saber. As aparências, muitas vezes, se enganam, né? Tem até ditado, as aparências se enganam, né? E nesse momento, onde a gente olha, todo mundo aí junto, às vezes levanta a mão, ora, então falam em línguas, e não é isso que Deus espera de cada um de nós, né? Não é essa visibilidade sem um arrependimento no seu interior, vida com Deus, né? E as 10 possuíam lâmpadas e saíam ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Nesse momento, então, não tem como. Mas, se por um lado, inicialmente, é difícil a gente identificar, olha só, vai ficar muito perceptível quando o que acontece? Acaba o azeite e apagam as lamparinas. Então, engana-se os homens, mas não engana a Deus. Jesus diz que apartai-vos de mim, porque não conheço. Falou nesse texto e fala, acho que, não sei se Mateus também, quando chega, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, aquilo outro, e Jesus vai dizer o quê?
apartai-vos de mim, porque não vos conheço, né? Então, ao apagar das lâmpadas, nesse texto aqui, hoje a gente conclui que o cristão nominal, a sua história de fé histórica, a sua fé histórica, né? Que a fé temporal, a fé que é por circunstâncias, a fé na pessoa, a fé nela mesma, a fé nas coisas, né? Essa fé não tem origem, e essa fé vai chegar uma hora que vai deixar de existir, né? Não conseguirá manter a sua lâmpada acesa por muito tempo, tá? E no momento em que o noivo vier, não vai ter esse azeite necessário. E aí, a gente pensa assim, a lua. A gente olha para a lua, tem um brilho bonito. Bonita a lua, né? Ajuda, quando a lua está cheia, fica mais clara à noite. Mas a lua, ela não tem luz própria. A gente vê aquela beleza e tal, mas no outro dia a gente vai ver que ela pegou a luz do sol. O sol é que tem a luz, né? Ela reflete a luz de outra pessoa. Então, às vezes, essas pessoas até enganam, ou até tem outros que seguem. Mas essa fé histórica, ela brilha por um tempo. Nunca terá um brilho definitivo da verdadeira fé salvadora, a fé que salva, a fé que traz conversão e salvação. Outro ponto que a gente pode falar é o azeite. O azeite. O azeite não pode ser dividido. A vida espiritual, primeira coisa, a conversão, ela é pessoal. Filho de crente não é crentinho, né? Então, a conversão, ela é pessoal. A salvação é pessoal, né? Esse azeite não pode dividir, de jeito nenhum, né? Ele é suficiente apenas para 5 pessoas, as 5 virgens, ou para a pessoa que é prudente. Para a pessoa prudente, pessoa que busca, pessoa que realmente é prudente naquilo que faz, é sensata, né? Não é louca, tem juízo.